Bom dia, boa tarde a todos. Eu sou Naira Jacinta Fumo. Estou aqui para fazer a apresentação dos documentos comerciais. Bom, como instrutora de trabalho, tenho a definição dos documentos comerciais, nesse caso, a classificação, os tipos. Bom, nos tipos encontramos guia de encomenda, guia de remessa, fatura, nota de débito, nota de crédito, recibo e cheque, e entre outros. Bom, temos aqui a definição dos documentos comerciais, que são comprovativos das transações comerciais e servem de base para os registros contabilísticos. A classificação, neste caso, os documentos comerciais podem ser classificados em internos e externos. Nos documentos internos são aqueles que justificam transações dentro da empresa, como por exemplo, temos requisições de matérias de um departamento para outro dentro da empresa, folhas de salários. Os documentos comerciais internos são aqueles que são, neste caso, vinculam dentro da própria entidade, neste caso. E os documentos comerciais externos são aqueles que justificam transações dentro e fora da empresa. Temos como exemplo notas de encomenda, faturas e recibos, entre outros. Tipos de documentos comerciais: temos nota de encomenda, guia de remessa, fatura, nota de crédito, nota de débito. Temos venda, dinheiro ou recibo, temos cheque e livrança. Nota de encomenda. A nota de encomenda, o comprador comunica ao vendedor a quantidade, a qualidade e preço das mercadorias que deseja adquirir e combinam as condições de entrega e pagamento. Os principais documentos utilizados nesta fase são a nota de encomenda, que é o documento onde o comprador especifica a quantidade de mercadoria pretendida, bem como as condições de entrega e pagamento. Em regra geral, é preenchido em duplicado, sendo o original para o vendedor e o duplicado para o comprador. Guia de remessa. O vendedor envia mercadorias, dando assim execução à encomenda ou pedido feita pelo comprador. Temos a guia de remessa, que este documento acompanha as mercadorias e serve para o comprador proceder à conferência dos artigos recebidos. Talão de recepção é devolvido pelo comprador ao vendedor após a recepção das mercadorias. Neste caso, confirma as mercadorias recebidas. Temos aqui a fatura, que é um documento mais importante do contrato de compra e venda. É este comprovante oficial da compra. A fatura pode ser emitida até ao 5º dia após a realização da operação, por isso pode ou não acompanhar as mercadorias. As faturas podem classificar-se em fatura de praça, nesse caso, onde o vendedor e o comprador são da mesma praça. E temos a fatura de expedição, onde o vendedor e o comprador são de praças diferentes. E temos a fatura provisória ou condicional, onde o vendedor envia mercadorias à condição. Esta fatura deverá ser substituída por uma definitiva após o comprador definir com que mercadorias fica. Temos fatura simulada ou pro forma. É um documento por vezes utilizado no comércio internacional, através do qual o vendedor dá a conhecer ao comprador, neste caso, as condições de fornecimento das mercadorias pretendidas. Temos aqui a nota de débito, onde este é um documento que retifica positivamente ou negativamente o valor da fatura ou da dívida. Quando o vendedor, por lapso, se esqueceu de mencionar alguma despesa por conta do comprador ou errou algum cálculo. Este documento indica que o remetente lançou uma operação positiva a seu favor, isto na conta corrente. Nota de crédito. São documentos que dão direito de receber qualquer coisa. São documentos representativos de um crédito, dívida a receber, que uma pessoa, neste caso um credor, tem sobre outra, devedor. O direito que os títulos de crédito representam e consubstanciam não pode ser exercido sem a posse de documento. Isto quer dizer, se nós
formos legítimos possuidores de um cheque, por exemplo, se por qualquer motivo pretendemos fazer levantamento do seu valor, não poderemos fazer sem que o apresentamos ao banco sacado. Temos aqui algumas características da nota de crédito, que é a literalidade, a autonomia e transmissibilidade. Na literalidade, o título de crédito vale pelo que nele está escrito, e na autonomia, o portador de título tem um direito a ele inerente. E na transmissibilidade, os títulos de crédito são transmissíveis, o que permite, em alguns casos, o recebimento de seu valor antes da data do vencimento. Temos aqui cheque, que é uma ordem de pagamento à vista dada pelo depositante, que é o sacador, neste caso, ao seu banqueiro, depositário ou sacado, para que ele pague a si ou a sua ordem uma determinada quantia que pode ir até o montante do depósito. Formas de emissão de cheque. Temos cheque nominativo, quando vem, neste caso, este é quando vem o nome da pessoa a quem deve ser pago. Cheque ao portador. O cheque pode ser pago a qualquer pessoa que o apresentar. Temos cheque cruzado. Só pode ser pago ao banco ou a um cliente do banco e tem por objetivo reduzir o risco de extravio, roubo ou falsificação. Este pode ser geral quando duas retas paralelas especiais, quando vem expresso no meio das duas retas o beneficiário. Temos cheque visado, que garante a existência de provisão, saldo em banco. Temos cheque de viagem ou travel check, os usados para efeitos de viagem, os quais podem ser levantados no destino, uma vez que podem ser levantados em qualquer banco. A livrança é um documento pelo qual um devedor se compromete a pagar a ordem do seu credor uma importância determinada numa época fixa. É um documento semelhante à letra. Temos aqui um exemplo de uma livrança que em 15 de maio do corrente ano, Fernando João, situado na rua número 7, Maputo, vende a Antônio Lourenço mercadorias no valor de 54 milhões de meticais, pagáveis em 31 de outubro próximo. Para liquidação, o mesmo subscreve no próprio dia da venda uma livrança à ordem do seu fornecedor. Assim, como dizia, a livrança pode se comparar a uma letra ou um documento que, neste caso, o comprador, neste caso, se compromete a pagar, neste caso, um determinado valor numa determinada data estipulada. E temos aqui o recibo, que é um documento passado pelo vendedor que recebe, é quem paga o recibo, neste caso, que serve para dar quitação ao comprador. Neste caso, o recibo, neste caso, é um documento, neste caso, de comprovativo, que diz que, neste caso, já pagamos. Bom, este pode ser usado como fatura, neste caso, que vem com carimbo de pago recebido. Passa a chamar-se de fatura-recibo.